Eu vou ler para vocês uma história que foi enviada pelo Paulo, nome fictício. Essa história aconteceu com o avô dele na década de 60, no interior do Ceará, em uma cidade chamada Meruoca. Fica próxima à cidade de Sobral. Inclusive, eu fui procurar essa cidade no Google, eu achei a coisa mais lindinha. Ceará tem muitos lugarzinhos muito bonitos, né? Bom, na época, o avô do Paulo era agricultor, como todos da região, né? A maioria, agricultor. Eles plantavam, criavam gado e eles tinham que vender o que produziam. E era muito difícil o acesso ao local, né? Tinha que subir a serra através de umas veredas, tinha muito mato. Então, eles preferiam descer a serra e vender a mercadoria lá em Sobral. Meruoca fica a 24 quilômetros aproximadamente de Sobral. Então, pense na viagemzinha que eles tinham que fazer, né? 24 quilômetros em cima de animais, né? Que na época pouquíssimas pessoas tinham carro. Como se não bastasse, né? Morar num lugar de difícil acesso, ter que passar por matas, subindo. Ainda tinha aquelas conversas, sabe? Das visagens. Então, muita gente falava que via coisas, situações esquisitas pelo caminho. Então, a população vivia amedrontada de passar por essas veredas. E como que eles faziam, né? Eles tinham que percorrer constantemente aquele caminho muito cedo, ainda escuro, umas 4 da manhã, para vender mercadoria. Então, eles combinavam, os agricultores locais combinavam de fazer o trajeto juntos, né? Então, cada um descia a serra em seu jumento, carregando cestos de palha cheio das mercadorias para vender em Sobral. Tem um trecho mais alto que eles tinham que passar, existe até hoje, um grande pé de caju. E as pessoas mais antigas relatavam que aconteceu uma coisa muito triste lá e macabra também. Um morador local tirou a própria vida. E até hoje, o Paulo conta que tem lá no alto da árvore um pedaço de corda que foi utilizada para o ato. Diz que a corda tá bem velha lá, mas tá lá a prova. Aí depois que esse homem tirou a própria vida em cima desse pé de caju, os populares começaram a relatar coisas estranhas naquele exato lugar. Por exemplo, sempre que alguém passava por lá, eles viam o cajueiro pegando fogo. E quando olhavam para lá, eles viam a silhueta de um homem preso na corda, se debatendo. Também tem relatos, pessoas que viram um vulto todo em chamas, parado atrás desse cajueiro. E esse vulto encara as pessoas que passam por lá. Enfim, uma coisa horrível, né? Imagina só. Ai, credo. Bom, explicando tudo isso, né, que aconteceu, aí o avô dele teve uma experiência bem desagradável. Como dito, todos os agricultores desciam junto o caminho por volta das 4 da manhã para ir até Sobral. Eles passavam por lá todas as sextas e sábados. Só que um dia, o avô do Paulo teve uma noite de sono muito ruim. Aí, depois do jantar, ele foi até o quintal urinar. Naquela época não tinha banheiro dentro de casa. Também não tinha luz elétrica, né? Década de 60, né, gente? Bom, aí o avô dele foi até o quintal. Aí estava urinando embaixo de um pé. Ele fala aqui de azeitona, né? Mas sabemos que não é azeitona. É uma fruta preta, porque eu conheço a fruta. O pessoal daqui também chama de azeitona, mas é jamelão. É uma fruta... parece uma azeitona preta. Aí quando o avô do Paulo olhou para cima desse pé, ele viu um vulto negro que o encarava, os olhos todos brancos. A gente imagina a cena, né? O homem fazendo xixi, olhando aquele vulto, né? Aí o avô dele, observando tudo aquilo, não se assustou imediatamente. Diz que ele foi lentamente se afastando e apressando o passo, entrou em casa. Aí depois disso, gente, ele não conseguiu dormir. Ficou lembrando daquela visão que teve e acabou acordando bem mais cedo do que o previsto. E ele, sei lá, pensou que os outros agricultores já haviam passado. Aí se apressou para seguir viagem na tentativa de alcançá-los. Aqui ele não explica direito, mas eu acredito que também não tinha relógio aqui, né? Talvez se orientava pela luz do sol. Eu não sei como é que foi, porque que ele achou que tinha levantado cedo ou tarde demais. Era uma noite muito fria, diz que ventava muito. Aí, em determinado momento da viagem, lá no alto da serra, começou a ventar muito forte e o jumento que carregava a mercadoria empacou.
O avô do Paulo começou a gritar com o animal não se movia. E naquele momento, o cajueiro começou a fazer barulho, como se alguém o chacoalhasse. Daí o avô do Paulo percebeu que estava naquele temido lugar. Gente, como num piscar de olhos, o cajueiro começou a pegar fogo. Da mesma forma que o pessoal relatava, né? Aí o avô tentou desesperadamente puxar o animal. E a gente sabe, né? Vocês sabem disso, né? Eu sei disso, que animal, jumento, é muito sensível. Quando empaca, assim, às vezes eles percebem alguma coisa ali, já empaca. Ele tentou puxar o animal e o bicho não se movia. E ao olhar mais uma vez para o cajueiro, o avô disse que viu um homem lá atrás, com um aspecto horrível, o rosto cadavérico, todo seco, com os olhos brancos. E aquela criatura se aproximou do avô e ele ficou paralisado. Aquilo chegou muito perto do rosto dele e o olhava com um olhar terrível. Aí o Paulo conta que, enquanto o avô contava essa história, ele percebeu que, apesar de ter passado muitos anos, isso o assusta até hoje, né? Que ele percebeu o medo na voz, na expressão do avô. Aí, voltando aqui ao ato, aí ele começou a fazer uma oração que os pais ensinaram para ele, e nisso, aquilo se afastou e subiu no cajueiro, e num piscar de olhos deu um vento muito forte, e o fogo e a criatura sumiram. E nesse momento o jumento voltou a andar. E sem pensar muito, o avô apressou e seguiu viagem. Mas ele nunca mais se esqueceu dessa história terrível. Como se esquecer de uma experiência dessa, né? Então é isso. Muito obrigada, Paulo, por enviar sua história. Eu vou contar para vocês um relato que foi enviado pela Thaís. Ela conta que isso aconteceu quando ela tinha mais ou menos 6 anos de idade. Ela morava com a mãe, mais 2 irmãos. O mais velho tinha 9 anos e tinha outro irmão de 3. E nessa casa, a mãe dela sempre havia conversando sozinha. E aí, ela respondia que estava conversando com um amigo. E eles conversavam, brincavam juntos, né? Mas, na verdade, ela estava sozinha. E apesar de ser muito nova, ela se recorda que, certa vez, ela levantou de madrugada para ir ao banheiro, mas algo a impedia de passar na porta. Mas não dava para ver alguém, ela apenas sentia aquela força como se fosse alguém impedindo que ela passasse pela porta. Também já aconteceu dela ver o chinelo da mãe dela caminhando sozinho pela casa. A cama dela ficava próxima à janela do quarto. Aí ela via uma mulher cantarolando. Era uma senhora com um lenço na cabeça, saia longa, sentada em um fogão a lenha, fazendo comida. Essa visão por si só já é bizarra, né? Mas diz que era impossível, porque tudo isso que ela via, essa mulher cozinhando, era no meio da rua. Enfim, ela era uma criança muito aberta, né, para esse mundo espiritual. Via muitas coisas. Ela também se recorda que uma vez a mãe dela brigou e ela retrucou. Aí a mãe dela, para repreender aquela forma, né, da filha responder, falou que se ela olhasse para trás, iria ver o coisa, né, o coisa ruim. E ela, tadinha, olhou e viu. O que ela viu era igualzinho um bode com a face medonha, coisa de filme de terror mesmo. E nas patas desse bicho tinha umas unhas bem compridas. E ele segurava um pau, assim, ou um cajado. Uma visão terrível, imagina, para uma criança de 6 anos. Na verdade, qualquer idade, né? Tudo isso melhorou depois que ela começou a frequentar uma igreja. Só que neste ano, ela viu uma coisa muito estranha. Ela trabalha numa fábrica de pães e ela disse que era umas 5h15 da manhã. E ela disse que viu uma pessoa passando em meio aos pães. Mas era impossível, não entrava ninguém ali de fora. Na hora só estava ela, a patroa, tinha uma outra funcionária, não tinha mais ninguém lá. Aí depois ela foi procurar melhor quem era aquela pessoa e não era nada, tinha desaparecido. Depois a patroa dela ainda olhou nas câmeras para ver se tinha realmente alguém que saiu, se escondeu e não tinha nada. Pois é. Aí ela finaliza, né, falando que a infância foi perturbada por demônios, mas que Jesus a libertou e lhe ensinou como lidar com esse tipo de coisa, né? Mas ela fala que hoje ela é até grata por tudo que passou, porque ela acredita que isso ajudou no seu amadurecimento espiritual.
Bom, e é isso. Esse relato foi enviado pela Thaís e é mais uma história de criança que passa por essas experiências, né? Não se sabe por que algumas crianças têm esse dom ou essa maldição, né? Um dia eu recebi um relato de um ouvinte que ele falou que teve, assim, quando era criança, algumas experiências, só que a avó dele levou ele, eu não sei se foi num centro espírita, e fizeram um procedimento lá para fechar o corpo dele. E funcionou. Ele falou que usava esparadrapo, tipo a Jade Picon, mas no caso que ele via coisas. E ele disse que depois que fez esse procedimento de fechar o corpo, nunca mais ele teve esse tipo de experiência. Foi ter só depois de muitos anos, que foi um relato que ele enviou para mim aqui, que eu até já li no podcast. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Eu vou contar para vocês o relato que foi enviado pela Renata. A Renata ela tem 27 anos e mora no Rio de Janeiro. O nome do relato é O Homem de Cartola. Esse Homem de Cartola é uma figura bastante conhecida aqui do podcast. Recebo várias histórias de um homem que usa esse tipo de chapéu. A Renata, ela começa contando que ela não se considera uma pessoa sensitiva, mas quando ela era criança, ela teve certas experiências que fez com que ela acreditasse no sobrenatural. Uma dessas experiências foi a seguinte. Ela tinha por volta de 5 anos e estava dormindo na cama com os pais. O pai dela costumava deixar a luz do quintal acesa, aquela tática de deixar a luz acesa para espantar eventuais invasores. Ela fala que é coisa de pai militar, sempre alerta, mas esse caso aqui é coisa de pessoas que têm filhos, são muito preocupadas. Lembro da minha mãe, quando a gente morava no Pará, ela tinha um sistema de segurança que consistia em tampas de panelas na porta, era porta de madeira e tinha um pau atravessado assim, para segurança, mas mesmo assim ela colocava umas tampas para espantar. A gente morava num lugar muito perigoso lá no Pará. Bom, aí voltando aqui. No quarto dos pais dela tinha uma janela com umas cortinas de tecido bem fino que dava para esse quintal. Aí, certa hora da madrugada, a Renata acordou e algo que se movimentava lá fora chamou a atenção para as cortinas. Ela olhou para a esquerda e lá estava a sombra refletida na cortina de um homem de cartola andando no quintal. Ele passou bem perto da janela, andando bem tranquilamente, até que saiu do campo de visão da Renata e desapareceu. Na hora, ela não sentiu medo, mas essa imagem nunca saiu de sua mente. Ela não acredita que a mente tenha criado essa situação, até porque ela era muito nova, 5 anos, e ela ainda não tinha essa referência, né, dessas imagens que é bem conhecida quando a gente começa a adentrar nesse mundo sobrenatural, se interessar. São umas figuras bem conhecidas, né? Esse homem de chapéu é bem conhecido, mas nessa época ela não tinha essa referência para criar essa imagem, então era algo novo para ela. Bom, aí o tempo passou, aí neste ano ela contou esse ocorrido para o pai e ele revelou que antes de comprar casa, ele foi visitar o local para ver como era e lá ele viu umas estátuas muito estranhas e aquilo deu uma sensação ruim nele, ele não sabe explicar o porquê. E ela, sei lá, de repente associa aquelas imagens com aquela imagem que ela viu refletida na cortina. Bom, e essa foi a única vez que a Renata viu esse homem de cartola. Da mesma forma que veio, sumiu sem dar explicação. Bom, Renata, muito obrigada por enviar sua história. Quando eu era criança, conheci uma moça. Éramos amigos e estudamos juntos na mesma escola. Tínhamos uma amizade não muito próxima, mas nos gostávamos muito. Mas a vida seguiu e nos separamos. Daí, passado alguns anos, nos reencontramos e firmamos o namoro. Um belo dia, era domingo à tarde, eu estava na casa dela e nós estávamos deitados. Daí resolvemos dormir. Dormimos juntos. E então eu sonhei que estava dirigindo um carro antigo e ela estava ao meu lado. Quando, em certo ponto, chegamos a uma casa branca, muito grande e muito bonita, rodeada por arbustos, um lugar muito amplo. Parecia, no sonho, que tínhamos que ir naquele lugar, pois alguém nos esperava lá.
Então chegamos, estacionei o carro e paramos em frente à casa. Na porta de entrada tinha uma rampa e, ao abrir essa porta, avistei um tapete vermelho lindo que cortava toda aquela sala. Então segui por aquele tapete e a minha namorada ficou nessa sala. Parecia conversar com uma mulher enquanto eu seguia. Eu estava um pouco tenso no sonho, mas fui ali para receber algo. Mas no instante em que alguma coisa iria acontecer, eu acordei. Quando abri os olhos, a minha namorada estava de olhos abertos, olhando para mim também. E já foi me contando que havia tido um sonho estranho. Então pedi para que ela me relatasse o sonho. E por incrível que pareça, ela estava nessa mesma casa que descrevi. Não sei dizer para vocês se ela realmente sonhou, mas falo por mim, pois esse sonho foi muito real. Aquilo ficou em mim durante todo o resto da noite e eu fiquei meio sem saber o que tinha acontecido, meio aéreo, relembrando aquele sonho até a hora de dormir outra vez. Então, um novo dia se iniciou e esquecemos disso. Passou um mês ou dias, eu não lembro ao certo, e nos mudamos de cidade e fomos morar juntos na casa do pai dela. Iríamos morar apenas nós dois. Eram 3 casas no mesmo terreno. A casa dos fundos era da bisavó dela, que já era falecida. A casa do meio, onde morávamos, era do pai dela. E a casa da frente era do avô, também já falecido. Estava eu em casa quando ela chegou com a notícia de que estava grávida. A princípio não aceitei a ideia, mas depois de um tempo eu entendi que dali para frente eu teria outras responsabilidades e teria de enfrentar tal situação. Meu filho nasceu saudável e seguimos nosso relacionamento por um pouco mais de 1 ano depois do nascimento dele. Daí que começamos a brigar muito e em dado momento nos separamos, mas continuamos uma amizade pautada em respeito. O tempo passou, eu já estou casado há algum tempo com outra mulher. Mas acontece que, ultimamente, eu tenho sonhado o mesmo sonho, repetidas vezes. Não o primeiro sonho que relatei, mas um sonho diferente. Nesse segundo sonho, eu estou no terreno onde morei com a minha primeira companheira e sempre estou entrando na casa dos fundos, a casa da bisavó. Parece uma estrutura diferente do que realmente é, mas eu sei que é a casa da bisa. E então, todas as vezes que entro na sala dessa casa, encontro 2 caixões selados e me parece que as pessoas ali dentro são os parentes dela. Vejo objetos antigos espalhados pela casa, cortinas velhas e poídas, e eu sempre sozinho. Não sinto presença alguma nesse segundo sonho, apenas um certo desconforto, um pouco de medo e vontade grande de sair de tal lugar. Embora todas as vezes a vontade de sair dá lugar a uma curiosidade indecifrável. E todas as vezes, antes de acordar, eu já estou nos fundos da casa e eu nunca sei ao certo o que estou fazendo ali ou qual o propósito daquilo. Não sei se os detalhes que mencionei aqui são necessários para decifrar os meus sonhos, mas é uma ideia minha de que no primeiro sonho eu estava ali para receber uma grande bênção, enquanto o segundo sonho continua sendo uma incógnita para mim. Bom, esse relato foi enviado para uma pessoa que não se identificou. Interessante, né? Esses sonhos repetitivos. Eu acredito que muitos desses sonhos que nós temos têm a ver com alguma coisa que a gente está passando ali na nossa vida. Um exemplo, né? Eu tenho um sonho, assim, muito repetido. É um sonho muito ruim, muito agoniante. Do nada eu chego em alguma escola, sei lá, alguma faculdade, sei lá, uma sala de aula, e eu chego assim no meio do nada, como se eu estivesse muito atrasada. E aquela sensação de que eu vou reprovar, eu não sei, tem muita tarefa. Será que eu vou conseguir acompanhar a turma? Gente, e é um sonho tão repetitivo, sabe, que eu tenho? Isso pode refletir algumas coisas que já aconteceram em minha vida. E outro comentário também que eu quero fazer sobre esse sonho que os dois tiveram. Então, tem uns conhecidos meus, né, meu professor de corrida, um tempo que eu fazia corrida aqui, e aí ele contou pra mim que ele e a esposa tiveram o mesmo sonho. Ele falou que era um sonho muito real, tipo abdução, tinha detalhes,
Ele não contou, ele falou assim, pergunta pra minha esposa, se ela te contar, tudo bem, porque em respeito a ela. Mas ela não toca nesse assunto de jeito nenhum. Na hora que eu perguntei, assim, falei, me conta aí, que sonho é esse? Aí ela olhou assim rápido pro marido, com vontade de matar ele. Aí ela assim, não, deixa pra lá. Isso, vamos lá. Olha esse ano que ela me contou, que teve essa conversa, esse princípio dessa conversa, 2015, por aí. Eis que neste ano, ela manda mensagem pra mim. Fala assim, Dani, encontrei teu podcast, nossa, tô aqui, estamos aqui em casa, eu, meu marido, meu filho ouvindo você, que legal. Aí eu aproveitei a deixa e falei assim, que legal, né? Então aproveita, manda aquela tua história do teu sonho. Gente, a mulher sumiu. Ela morre de medo, então foi uma coisa bem séria, assim, pelo menos pra ela, né? Não gosta dessas coisas, né? Tem medo, talvez. E ela nunca mais falou no assunto e eu achando que dessa vez ia arrancar o sonho dela. Mas os dois tiveram o mesmo sonho. Ele falou que quando acordou desse sonho, dessa abdução, aconteceu o mesmo que o rapaz aqui relatou. A esposa também estava sonhando a mesma coisa. Eles tiveram a mesma experiência, né? Vai entender, a conexão, né? Que geralmente casais, assim, uma conexão muito forte, mas isso extrapola, né? Enfim, gente, esse aqui foi o relato. Muito legal. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.